Vamos lá. Ela falou alguns nos bastidores. Mas você leva numa boa, né? Só que, lógico, né? Tem isso, né? De uma boa, mas tem um momento, tem limite. Assim, eu sempre levei numa boa, porque entenda, vamos lá. Eu estive nas duas posições, tá? Eu sei o que é. Vou dar um exemplo do outro lado. Se você fala, né, por exemplo, alguém que tá com sobrepeso ou obeso, não mas um exemplo, alguém que tá insatisfeito com um detalhe. Se alguém fala, aquilo dói. Por quê? Porque você não está naquela posição propositalmente. Cada quilo meu era proposital. O pescoço que eu não usava cordão, esse cordão assim não fechava. Gente, tá vendo esse cordão largo? Na minha época, eu já tenho ele há muito tempo, na minha época o culturista ele não fechava. Que isso. Esse mesmo aqui, ele não fechava. Pra você entender. Esse cordão, botar uns 3 dedos ali ainda. Tá entendendo? Mas sem mentir, era um pescoção. Então, assim, Imagino. cada tamanho do meu pescoço, eu quis. Eu briguei por ele. Então, quando eu andava na rua, caraca, o travestia, caraca, parece homem, caraca, não sei o quê. Tá muito. Porque tu fica coisificado, né? Você vira uma coisa. Às vezes eu tava, sei lá, em pé num local. Tu fica. Por quê? Porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda andava de trem. Eu tava no trem, o camelô passou, ele encostou na minha perna, assim, como se eu não estivesse ali, assim. Caraca, o que que é? Você fica coisificado. A pessoa primeiro vem e te toca, depois ela lembra que você é uma pessoa. Aquilo me incomodava? Não. Por quê? Porque eu queria aquilo. Não é respeitoso, mas eu entendo a estranheza, você perde muitas vezes a posição, as pessoas começam a te tratar com uma cultura, né? Vamos dizer assim, uma inteligência menor, porque tem muito isso do bombado, principalmente quando a muscularidade é muito grande. Então eu passei muito por isso. Mas isso me dava o orgulho. Às vezes a gente entrava para fazer uma refeição livre, ele se aborrecia um pouco, porque ele falava assim: tá, agora todo mundo já olhou, né? Agora volta todo mundo a comer. Porque as pessoas não paravam de olhar. A criança ria, o pai olhava, a criança apontava, a mãe catucava pro marido. Pra mim isso era assim: caraca, tô muito maneira. Aí eu, sei o quê. Mas isso é uma questão que acontece. Agora, eu quase fui agredida também. Não, mentira. Jura? Aquele foi o único dia que eu tive medo. Acho que nem sei se eu já contei isso. Uma vez meu carro quebrou, e assim, eu sempre abasteci o carro num determinado posto de gasolina. Meu carro quebrou na rua, e por sorte, ele quebrou próximo a esse posto de gasolina, tá? A gente fica com a visão alterada. Gente, eu era uma mulher imensa, ninguém ia fazer nenhuma violência contra mim. Mas a louca, dentro do carro, de vestido de salto, achou o quê? Que estava muito perigoso ficar ali esperando o seguro dentro do carro. Aí eu fui até o posto, fui para esperar o seguro chegar. Quando eu vi o carro chegando, eu já vim do posto, que era um lugar meio ermo, andando pro carro. Eu vim distraída. Eu não vi os 3 homens passando, eu não vi. Quando eu vi, um já estava puxando o outro, e eu não vou falar palavrões, tá? E o cara falando assim: não, tem que matar esse pim-pim-pim mesmo. Além de ser homem, quer ficar andando de moleque, vamos. Aí eu tomei um susto. E o outro puxou, falou assim: vambora, cara, que a gente tá atrasado. Eram 3. Ali eu senti receio, porque se eu tava desatenta, se aquele cara tivesse me dado um soco na cara, eu não ia perceber, porque eu estava olhando pro carro do seguro. Eu não percebi. Foi um dia que eu tive medo. Eu entendo, depois, né? Eles acharam que eu era homem, que estava vestido de mulher. Eram 3 caras e acho que eles acharam assim: vamos agredir. E a gente vê muito isso. Então, assim, é o tipo de coisa que acontece. Foi o mais grave que eu percebi passar. Foi o único dia que eu tive receio. Fora qualquer outro, eu sempre levei muito na boa, mas sempre muito preconceito, sim, acontece. Caramba, que bizarro isso aí. Esse dia foi o dia mais que eu... Até porque eu não reparei. Aí tu pensa no livramento, né? Fala, caraca, se o outro não controla, eu nem ia perceber o que ia acontecer. Caraca, com certeza. É a questão da discriminação, realmente. Por quê? Porque o que é diferente, muitas vezes eu quero agredir. Caraca. E as pessoas tinham... Você que tá me olhando, gente, eu quero dizer, tá? Com 100% de certeza que eu sou mulher. Nada contra, poderia não ser, mas provavelmente você ficou com alguma dúvida. Mas naquela época, gente, a galera tinha muito certeza que eu era homem. Mas você acha que hoje isso tá mais comum? Até porque o fisiculturismo tá sendo mais falado. Popularizado, né? Não, mais comum que é. Não, isso não tá mais comum. A gente tem poucos casos, mas como que eu quero dizer assim, isso não tem uma ocorrência menor, tá? É que, por exemplo, às vezes as meninas atletas, elas são hostilizadas, né? Pelo menos o que eu ouço, pelo físico diferente. Ah, porque é muito marombada, é feio, não quero ser assim, blá, blá, blá. Mas não tem essa questão, né, de a homem e a mulher. A mulher culturista, a bodybuilder,
as minhas amigas atletas, que eram do Brasil, porque aqui a gente tinha poucas, relatavam a mesma coisa. Uma agressividade mesmo, assim. Parece homem, quer se colocar no lugar de homem, sabe? Então é algo mais agressivo. Só que somos poucas. Então não é que eu acho que isso tá menor. É que a gente não tem muitas meninas com o porte da bodybuilder. Então é provável que outras atletas meio que não passem isso que eu tô relatando. Verdade. Porque dessa categoria, tanto é que ela foi extinta, e a Woma, ela é menor. Ela foi extinta essa categoria? A bodybuilder feminina foi. A gente tem no máximo. No Brasil ou lá no Não, Chile lá também? fora tem, mas aqui Porque não. a Anne, por exemplo, era uma competitiva. Ela até pouco era, tempo. mas agora ela já não compete mais nessa categoria, né? Uhum. Tanto que ela mudou completamente o físico. Então, Eu assim. tenho uma foto com ela em 2014, gigante. Ah, eu também tenho. Lembra, Paulo? Eu também tenho. Meu sonho era ficar. Mas aí eu tirei uma foto assim, né? Grandona. E eu tava bem grandona Não, na também, foto né, não filha? parece que ela é grande. Que eu Mas tenho ela foto é. dela, que ela pesa mais de 100 quilos também. É, agora não mais. Não mas mais, na, pesava mais de 100 quilos eu também. admirava demais ela. Então, Muito é aquilo forte. que eu perseguia. Então, assim, a gente tem poucos casos de mulheres assim. Tanto que hoje eu já não passo mais. O que eu passo? Ah, é forte, não é? Bonita, não é? Hoje já é um físico que a maioria se agrada. Mas naquela época, não. Mas ainda impõe respeito, porque Ai, é, você dá aula na faculdade, tem lá os postes lá, não tem um maior do que você, pô. Não, Os é. alunos tudo frango, Eu, tudo eu, tipo eu, pô. eu me sinto. Tudo tipo eu, frango. E eu, assim, eu ainda não estou preparada para estar em ambientes que as pessoas são fisicamente maiores que eu. Me abala um pouco.